Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos ver o lugar onde eu moro tem história. Todos os lugares onde a gente mora tem história, tá? Todos os bairros, as cidades têm uma história bem antiga para contar de como era, o que se transformou, o que tinha, né? O que agora não tem mais, porquê do nome do bairro, tá? Aqui está, ó. Todo bairro tem uma história. Para conhecer essa história, podemos conversar com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas. Então, aí está a Praça Vidal de Negreiros, em João Pessoa, em 1930. Olha como era antigamente a praça, tá? Letra A. Descreva o que foi retratado nesta imagem. O que essa imagem apresenta? B. Onde você mora? Existem elementos parecidos com os desta fotografia? C. Você conhece a história do seu bairro? Converse com os seus colegas. Então vamos lá. Os bairros têm história. Observe o bairro de Joana em diferentes épocas. Então olha como é que era o bairro da Joana. Ele aqui em cima, ó, não tinha asfalto, né? Tinha uma indústria, tinha mais plantações, as casas eram diferentes, né? E hoje em dia já tem escolas, já asfaltadas, né? Tem paralelepípedos nas calçadas. Algumas casas permaneceram, outras mudaram. Agora tem mercado, antigamente não tinha, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando quase nada. Aqui, ó. E conforme a Joana foi crescendo, né? Foi mudando também, foi surgindo novas coisas. Foram surgindo novas casas, as casas foram se transformando, né? Agora já tem farmácia, bancos, prédios, olha. Quase não tem mais as plantações. Cite algumas transformações que ocorrem no bairro de Joana. Então, a gente já falou aqui, né? Todos os bairros têm história. O bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica. Os primeiros moradores eram empregados da fábrica e construíram suas casas no arredores. Aos poucos, foram surgindo outras construções, como escolas, hospitais e mercado. Ao longo do tempo, o bairro foi crescendo mais e ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica e outras melhorias. A história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como a de Joana. Há também os bairros que se desenvolveram próximo a uma avenida ou uma estação de trem. Então, olha só, o nosso bairro Vila Kennedy, ele foi construído, né, próximo à Avenida Brasil. E há muito tempo atrás, ele era uma área rural, tá? E os bairros também, ele tem algumas construções, né? Ele foi mudando, passou a ter mais casas, tá? Existem várias maneiras de conhecer a história do seu bairro. Veja, você pode visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas, observar fotografias antigas e pesquisar na internet. Conhecendo os patrimônios do seu bairro. No seu bairro existe alguma construção considerada patrimônio cultural? Bom, aqui no bairro existe aquele teatro que tem ali do outro lado, né? Que é o Mário Lago, acho que o nome é esse. E nós temos também a
a nossa quadra de samba, né, que é da Vila Kennedy. Essas construções fazem parte da história do seu bairro e são consideradas importantes pela população. Por que é considerado? Para poder lembrar a história, né? E é importante lembrar também para as pessoas preservarem mais o nosso ambiente, né? O nosso patrimônio. Número 1. Realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Siga as orientações abaixo. Letra A. Converse com seus pais, avós, tios ou alguma pessoa que conheça a história do seu bairro. Peça a um adulto que pesquise o tema com você na internet. C. Procure fotografias antigas do seu bairro e, se possível, visite alguma construção antiga da região que chama sua atenção. Depois, registre no caderno as informações que você encontrar e compartilhe com os colegas. Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí, tá bom? Fazem a pesquisa, pode fazer na cartolina. Bota a foto do antes e o depois, tá bom? Gravem um vídeo explicando e manda para mim. 2. Com base na sua pesquisa, desenhe como você imagina que era seu bairro quando ele surgiu. E aí, como que vocês acham que ele era? 3. Leia o texto a seguir. Então, vamos lá. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Essa época só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vindo de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. O morro virou um bairro. Então, esse textinho aí é do Curuza, né? Curuza, e a rua é livre, tá? O nome desse textinho aí. Letra A. Numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com a sequência correta dos acontecimentos. No texto fala como que era primeiro o bairro, né? Antes de virar um bairro era o quê? Depois foi virando o quê? E assim surgiram mais algumas coisas. Então, vocês vão colocar qual é a primeira imagem, qual é a segunda e qual é a terceira. Na letra B, tá assim, de acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? E aí, o que vocês acham? Que elemento foi? Tá? Bom, nossa aula de história fica por aqui e até a próxima.